vai mudar em você, vai mudar na sua vida, vai mudar o seu ser. Eu estou garantindo a você. É impossível você chegar no solo sagrado com esse desejo de conhecer a Deus. Não é vir ao solo esperando alguém para te curar, te libertar, um ministério de libertação. Olha, esse negócio de ministério de libertação, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Sabe por que as coisas acontecem aqui? Sabe por quê? Porque no solo sagrado, vidas são mudadas e transformadas, porque nós ensinamos a forma correta de usar a fé e chegar a Deus. Só isso. Quando você aprende a forma correta de chegar a Deus, quando você aprende a forma correta de chegar a Deus e de usar a fé, a sua vida muda, a sua vida é transformada. Então não é ministério de libertação, não é um homem, não é um bispo, um pastor, um local apenas. Solo sagrado é tão forte, é tão poderoso, é tão intenso, são tantas vidas transformadas. Você tem visto pessoas com 2 meses de igreja no solo, 2 meses no solo, já casamento restaurado, papel de divórcio rasgado, anulado, vidas transformadas, porque nós ensinamos a forma correta, a forma bíblica de usar a fé. E como chegar a Deus? Não adianta você decorar a Bíblia, não adianta você decorar os versículos bíblicos. Se você não souber usá-lo no seu dia a dia, o que adianta? Vem o problema, vem a dificuldade, vem a luta, vem o inferno, você vai fazer o quê? Você vai ficar recitando o versículo bíblico? Você vai ficar o quê? Você vai debater com o problema, com o diabo? Porque, infelizmente, a maioria dos religiosos só sabem discutir opiniões, debater. O diabo não vai ficar discutindo opinião com você. O problema não vai discutir opinião com você. Esse é o problema. 60 milhões de evangélicos, que era para termos 60 milhões de luzes. 60 milhões de luzes, de fogo, de sal da terra, que era para estar mudando o país. O país está piorando. Não estou falando de política, não estou falando da parte governamental, não. Eu estou falando da vida pessoal das pessoas. Está piorando. Divórcio, depressão, separação, vícios. Está piorando. Cadê os 60 milhões de luzes, de sal da terra, de imagem e semelhança de Deus, que faz, então, quem se aproxima, quem olha para a pessoa, querer ser igual, querer buscar a Deus? Cadê? Então você tem ouvido aqui no programa de rádio, quantas pessoas dizendo, agora eu vou levar minha família toda, a minha família viu, a minha família percebeu. Quer dizer, quem está junto está vendo. Minha amiga, meu amigo, no solo sagrado, as coisas acontecem e vão acontecer com mais poder. É lugar de desafio, de prova. Mesmo você que diz assim, eu acho que vocês são ladrões, são enganadores, ou eu acho que Deus nem existe. Tá bom, mas você está sofrendo? Eu desafio você a fazer uma prova. Fale com Deus. Meu Deus, eu acho que o Senhor não existe, ou você não existe. Eu acho que eu tenho certeza que eles são ladrões e enganadores, mas eu vou lá fazer uma prova. Se o Senhor é real, se o Senhor existe, ou se eles estão falando a verdade, eu quero uma prova na minha vida. Não é na vida dos outros, não. Não é ver testemunho dos outros, não. Eu quero na minha vida uma prova. E eu duvido que você não tenha essa prova. Domingo agora, nós vamos fazer esse desafio. Nós vamos fazer essa prova, porque o solo sagrado é lugar de prova, de desafio, de mudança de vida. 7 da manhã, 9 da manhã, 18 e 20 horas. Nós vamos estar 9 da manhã. Agora é importante, você que vem 9, saber que 9 horas em ponto nós começamos a guerra, a batalha. Se você chega 9h15, por exemplo, já passou. 9h15, já passou o poder, o momento do poder, que arranca o mal, tira a depressão, a tristeza, a doença. Então sacrifique para chegar mais cedo, para que você tem que estacionar, você tem que deixar a criança na escola. 9, você já tem que estar ali, dentro do solo sagrado, porque o fogo vai começar a descer. Na Asa Sul, entre as quadras 212 e 213, em frente à estação de metrô e o ponto de ônibus 112 Sul. Nós vamos estar 9 horas juntos nesse desafio e nesse domingo especial do perdão. E como é que foi quebrar o orgulho? Pastor, não foi fácil.
Não foi fácil, não vou mentir para o senhor, não foi, porque eu achava que por eu conhecer, por ser da igreja há muito tempo, entender de música, tocar, eu falava, não, eu tenho um receio muito grande daquela igreja, eles se acham. Quantas vezes eu falei assim, gente, aquele bispo, nossa, ele fala até bem, né, que gracinha, mas não me convence, muitas vezes. E eu falava, nunca mais, nunca mais eu vou pisar nessa igreja. Estava aqui de novo. Nunca mais eu estava aqui de novo. E eu era tão assim, bispo, que eu entrava correndo na igreja, eu saía, não olhava para os lados, eu não dava tempo nem de alguém entregar um papel para mim, para não ter conversa. Não quero saber, mas eu estava aqui e fui mudando. Quando eu vi... Aí hoje as pessoas falam assim, muitas piadinhas, quando eu chego lá no banco, pessoal, lá vem a Universal. E um monte de gente, colegas minhas, vem em outro horário, né? Para mim, porque eu já venho direto às 18 horas. Elas vêm aqui a transformação. E hoje eu sei que conhecer Bíblia, estudo, eu sou graduada, pós-graduada, mestrado, não adianta nada, bispo, se não tiver o Espírito Santo. Não adianta nada, nada. Minha inteligência, conhecer outros lugares, nada adiantou enquanto eu não tive a presença de Deus. Em que condição a senhora chegou aqui? Bispo, na verdade, em novembro fez 1 ano que eu estou aqui. Eu vim de uma igreja evangélica há 18 anos. E eu cheguei aqui com minha vida totalmente frustrada em todas as áreas, emocional, financeiro, familiar. Então, assim, enferma, muito enferma. Eu cheguei aqui no meu limite mesmo, na Igreja Universal. Eu não suportava vocês da Igreja Universal. Eu tinha uma aversão muito grande. Conhecia a palavra de cabo a rabo, vamos dizer assim, de ponta a ponta, mas eu não vivia, de fato, aparentemente uma vida abençoada, de chegar alguém para conversar, eu dar conselhos, mostrar até mesmo da palavra, as pessoas serem abençoadas, mas eu mesmo... Quem lhe via, lhe admirava. Nossa, demais. Mas dentro de casa, sozinha, como é que era? Tristeza, depressão, doença, dívidas, muitos problemas. Agora, 18 anos estudando a Bíblia, louvando ali e tal, o que a senhora achava dessa vida maldita, dessa vida miserável, falando de um Deus grande e vivendo uma miséria dessa? Foi exatamente essa conclusão que me fez chegar até aqui. Eu cheguei a um ponto que eu falei, não é possível que um Deus tão grande, um Deus tão perfeito, e sempre que eu ouvia era, não, é uma provação que você está passando. Eu falei, meu Deus, que provação é essa que nunca acaba? Né? Eu estava vivendo debaixo de uma palavra de maldição após um divórcio de 10 anos, não conseguia romper em nada, nada. Eu sou bancária, por mais que eu trabalho no banco, eu não conseguia romper. Né? Dei aula há muitos anos na faculdade, até ao lado do solo sagrado, abençoei a vida de muitas pessoas, mas eu mesma não conseguia. E eu cheguei no meu limite mesmo. Aí um dia de madrugada, eu assistindo a televisão, falou a respeito de uma reunião, e eu vim. Me senti bem, por um bom tempo, bispo, estou sendo bem sincera, eu apenas simpatizei com a Igreja Universal, né? E eu senti uma diferença quando chegaram para mim, um diretor lá do BCB chegou para mim e falou assim, você está tomando algum remédio, Kátia? Aí eu falei, não. Ele, você está fazendo alguma coisa, alguma terapia? Aí eu, bom, terapia, falei... Por quê? Ele falou assim, não, você está mais calma, você está mais singela. O que foi? Porque a área que eu trabalho, às vezes a gente precisa ser um pouco agressivo nos processos. Aí eu falei, não, e fiquei. E eu ouvi uma palavra, bispo, em uma das reuniões que o pastor falou assim, olha, não adianta só você resolver o seu emocional, a sua vida sentimental, se você não for cheio do Espírito Santo. Mas eu ainda com aquela coisa, então eu vou lá para ver. Sendo bem sincera, eu pensava que vocês nem tinham aquele mover do Espírito Santo, porque era isso que eu ouvia nos canais de comunicação. Eles não acreditam no batismo, eles não acreditam em Deus, eles não falam em línguas estranhas, não tem nada daquilo lá, é tudo mentira. Eu falei, então eu quero ver. Então eu já saio do trabalho e já venho direto para cá. Né? E isso eu com toda aquela religiosidade, aquela crença, e quando eu cheguei foi um impacto, porque não foi nada daquilo que eu pensava. Nada. Na quarta-feira que eu cheguei aqui, eu me senti muito bem. E eu tinha um sério problema que, para muitos aqui, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas para mim era uma das coisas mais difíceis, era dormir. Eu cheguei a fazer um tratamento nas melhores clínicas aqui do Centro-Oeste, para ver qual o motivo que eu não conseguia dormir.
Uma pessoa normal, ela dorme no mínimo 6, 7 horas. Eu deitava, mas eu acordava 10, 12 vezes por noite. Então, assim, eu não conseguia dormir, então era só os cochilos, eu vivia disso. Aí o médico chegou para mim e falou: olha, Kátia, a melhor forma para você é você deixar um dos 2 trabalhos, você está num nível de estresse muito alto. E eu falei: então tudo bem, parei de dar aula, piorou. Fiquei pior. Eu desenvolvi uma alteração da tireoide, uma enfermidade. Eu desenvolvi um problema nos rins, muito sério, vim de 2 cirurgias, né? Inclusive agora, eu queria até ter trago os exames, é porque não saiu o resultado, eu fiz na sexta-feira, mas o meu médico, ele pediu e mandou eu refazer, porque ele não acreditou, porque eu já ia fazer um outro procedimento também. O exame da tireoide, não deu nada. Hoje eu sou uma pessoa que eu acho a coisa mais chique do mundo acordar com o barulho do celular. Eu durmo abençoada, mas ainda a minha vida financeira estava complicada, bispo. E eu decidi procurar ajuda depois de 8 meses. Eu marquei uma reunião, aquele encontro, né, que a gente faz com os pastores, e o pastor orou por mim. Quando ele orou por mim, eu passei mal, eu tive a manifestação, sim, e eu fiquei abismada com aquilo. Eu falei, mas eu nem acreditava naquilo. Eu falei, meu Deus, não é possível, mas eu tinha um Espírito Santo na minha cabeça. Tinha 18 anos evangélica, achava que tinha um Espírito Santo, mas na Achava. verdade tinha um espírito maligno. Exatamente. E eu falei, não, mas eu tenho o Espírito Santo e Deus permitiu eu ver aquilo. E daquele dia eu saí daqui muito leve, muito, nunca, no tempo que eu já estava aqui, eu saí muito bem daqui e fui para casa. Eu tinha tanta vontade de chegar em casa que eu queria lavar, chorar, horrores. Cheguei em casa e quando eu cheguei em casa eu joguei a bolsa, eu me ajoelhei e fiz um pedido para Deus. Isso foi numa quinta-feira. Eu fiz um pedido para Deus, eu falei assim, Senhor, se é verdade o Deus da Igreja Universal que acabou de me libertar, que eu estou me sentindo bem, eu creio. Eu quero tanto esse Espírito Santo que eles tanto pregam, que eles tanto dizem. Não me deixa, essa foi a minha oração, bispo. Não me deixa romper na minha vida sentimental, na minha vida emocional. Não me deixa nada, não deixa eu ir para frente se o teu Espírito Santo não descer sobre a minha vida. Tudo bem, quando foi na quarta-feira, né? Eu parecia uma adolescente apaixonada na quarta-feira. Acordei pensando no Espírito Santo, almocei pensando nele, jejuei. E quando chegou na quarta-feira, eu sempre venho da mesma forma, sento no mesmo lugar, venho de uniforme, que eu venho do trabalho. E esse dia eu falei assim, Senhor, eu não vou nem olhar para os lados, eu quero a tua presença. E aconteceu o batismo no Espírito Santo. Bispo, eu não tenho palavras. E não tenho mesmo para dizer o que aconteceu aqui. A primeira mudança que eu vi foi eu fui direto para a casa dos meus pais, eu nem fui para casa. Eu pedi perdão para os meus pais. Eu tenho um filho adolescente lindo, abençoado, que não me dá trabalho nenhum. E eu abracei meu filho, eu disse o tanto que eu amava. E eu encontrei pessoas no meio da rua e eu comecei, sabe, vizinhos lá que falavam, nossa, a gente te vê tanto tempo, você nunca parou nem para dar um oi para a gente, correndo, né? E eu falei, aí foi onde aconteceu toda a mudança. Eu tinha pedido o Espírito Santo e ainda tinha vida financeira. Eu falei, então tudo aquilo que eu não concordava, eu vou mudar essa minha posição. Bispo, eu tenho meu emprego. Deus me deu um negócio, né? Deus me deu, viajei a trabalho. Enquanto o pessoal falava de trabalho, a minha mente estava em outro lugar, totalmente voltada a um negócio. E Deus me deu. Deus me ajudou com um fornecedor. Está vindo aí a inauguração de uma breve loja. Deus me deu uma estratégia, porque eu falei, loja tem em qualquer lugar, mas Deus me deu uma estratégia. E em julho estou fazendo a inauguração, estou indo estudar fora a respeito desse negócio. E é isso, Deus mudou a minha história. Todas as áreas. Todas as áreas. Como é que é dentro hoje? Sou uma pessoa que as pessoas falam bem assim, gente, cadê aquela Kátia? Totalmente tranquila. Hoje, o meu emocional totalmente equilibrado, saberei fazer boas escolhas. A minha vida financeira abençoada, um filho, família, tudo transformado, bispo. Não tenho nada de enfermidade, nada. Estou realmente restaurada. Quanto tempo? Bom, eu decidi essa posição tem 4 meses, mas eu estou na igreja há 1 ano e 2 meses. Quer dizer que uns 10 meses, 8, ficou ainda assim... Eu ficava... Passou, tinha a hora da oferta, que às vezes me dava vontade de sair correndo daqui. Eu falava, não pode. Eu ofertava, eu dizimava, mas com o coração fechado. Eu não tinha propósito. E no dia que eu fiz o propósito, em menos de 1 semana, Deus me deu um negócio, Deus me respondeu.
Eu nem lancei nada em internet, nem e-commerce, nem rates, nada. Eu não fiz nada, nada, nada. Eu já tenho mais de 50% dos meus produtos vendidos. Deus abençoe mais. Obrigada. Jesus.